Pessoal, vamos para mais uma aula de geometria e hoje nós vamos estudar os quadriláteros. Quadriláteros são figuras que têm quatro lados. E a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a soma dos ângulos de um quadrilátero convexo. Então, desenhando aqui, a gente tem um quadrilátero, porque tem quatro lados. Vou dar nome aqui aos vértices, vértice A, B, C e D. E esse ângulo aqui que está no vértice A, vou chamar de A-chapéu. Esse que está no vértice B, B-chapéu. Aqui C-chapéu. E aqui D-chapéu. Então, o que a gente quer é a soma desses ângulos aí, que é A mais B mais C mais D. Mas a gente sabe calcular a soma dos ângulos de um triângulo. Então, vamos pegar esse quadrilátero e dividir ele em dois triângulos, com essa reta aqui. E aí, o que acontece? Esse ângulo A aqui, ele ficou dividido em duas partes. Essa primeira aqui que eu marquei de azul, e essa segunda aqui, que eu vou marcar de amarelo. Mesma coisa com C. Ficou com a parte amarela e a parte azul. Como esse triângulo tem dois ângulos azuis, eu vou marcar também o B aqui de azul, e aqui o D eu vou marcar de amarelo. Se vocês notarem bem, a soma dos ângulos desse quadrilátero aqui é a soma dos ângulos azuis mais a soma dos ângulos amarelos, né? Por quê? Porque o ângulo A, por exemplo, ele foi dividido numa parte azul e numa parte amarela. O ângulo C ele foi dividido numa parte azul e numa parte amarela. O B é azul e o D é amarelo. Então, essa soma aqui é a soma dos azuis mais os amarelos. Mas os ângulos azuis são ângulos desse triângulo aqui. Então, a soma deles é 180 graus. Mesma coisa para os ângulos amarelos. Eles são ângulos desse triângulo aqui e a soma deles é 180 graus. Ou seja, 180 mais 180, a soma dos ângulos de um quadrilátero mede sempre 360 graus. Certo, pessoal? Então agora vamos estudar alguns quadriláteros especiais. E o primeiro deles é o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Ele é uma coisa desse tipo aqui que eu estou desenhando. Dá nome aqui aos vértices. A, B, C e D. E aqui a gente tem que o AB ele é paralelo, esse aqui é o símbolo de paralelo, ao CD. Vamos marcar aqui, esse é paralelo a esse. Essa parte aqui de baixo eu vou chamar de Bzão, e ela para a gente vai ser a base maior desse trapézio. E aqui, esse aqui eu vou chamar de Bzinho, e ele vai ser a base menor do trapézio. Além disso, a distância entre essas duas retas laranja, a gente vai chamar de H, que é a altura do trapézio. Com essas coisas, a gente já pode calcular quanto vale a área de um trapézio. Se eu dividir aqui ao meio, eu tenho dois triângulos, e a área do triângulo eu sei calcular. Então, a área desse trapézio vai ser a área desse primeiro triângulo mais a área desse segundo triângulo. Então, a área do trapézio, ela vale a área do primeiro triângulo, que eu vou chamar de A1, mais a área do segundo triângulo, que eu chamei de A2. Tudo bem, mas quanto vale a área desse triângulo? A área do triângulo é base, que é Bzão aqui no caso, vezes a altura, que é H, dividido por 2. E agora, esse outro triângulo aqui, que está invertido, a base dele é Bzinho, e a altura dele, né, também é H, sobre 2. Para melhorar isso aqui, como tem H aqui, a gente pode colocar o H em evidência, e a gente fica com Bzão mais Bzinho vezes a altura, que eu coloquei em evidência, dividido por 2. E essa aqui
é a fórmula da área do trapézio. Vamos agora ver alguns tipos de trapézios especiais. E o primeiro deles é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles é aquele em que os lados que não são bases, eles são iguaizinhos. Ou seja, uma coisa mais ou menos desse jeito aqui. Onde esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Uma coisa importante sobre o trapézio isósceles é que os ângulos aqui da base maior são iguais e os ângulos da base menor também são iguais, que nem no triângulo isósceles. E o outro trapézio é o trapézio retângulo. Como o nome diz, retângulo deve ser que ele tem ângulos de 90 graus. E é isso que acontece. Ele tem dois ângulos de 90. Colocando aqui, aqui e fechando aqui o trapézio retângulo. Ângulo de 90 graus. Como as retas são paralelas, né? Essa aqui é paralela a essa, pela definição do trapézio. Esse aqui é 90, aqui é 90 também. Então vamos agora resolver um exercício sobre esses tipos de trapézio, que é o exemplo 1. Vou pegar aqui um trapézio retângulo, esse que está aqui. Vou dizer que esse pedaço aqui em cima vale 6, a base maior aqui vale 10, esse lado aqui mede 5, e ele quer saber quanto vale o perímetro desse trapézio. Mas notem só, nesse trapézio a gente tem esses três lados, só falta esse outro lado aqui. Se a gente tiver ele, a gente consegue calcular o perímetro. Quando isso acontecer, num trapézio retângulo, uma coisa muito boa de se fazer é você traçar a altura dele por esse ponto aqui. O que vai acontecer se você fizer isso? Ora, se é a altura, tem que formar 90 graus. Se aqui é 90, 90, 90, aqui só pode ser 90 para a soma dar 360 graus. E agora, se aqui é a altura, aqui também é a altura, porque isso aqui é um retângulo. E se aqui é 6, aqui também é 6. Agora, se tudo aqui é 10, a base maior, e aqui é 6, é porque sobra 4 para cá. E agora, para encontrar a altura, basta eu usar o teorema de Pitágoras, que vai me dizer o quê? Que h ao quadrado mais 4 ao quadrado dá igual a 5 ao quadrado, que é a hipotenusa. Ou seja, h ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 16, dá igual a 5 ao quadrado, que é 25. H ao quadrado vale 25 menos 16, que é 9. Então, nosso h ele vale raiz de 9, que é 3. E agora, a gente sabe que esse lado aqui é 3, que era a última coisa que estava faltando para a gente encontrar o perímetro. Então, o perímetro ele é igual a 6 mais 5 mais esse lado inteiro, que é 10, mais 3. 6 mais 5 dá 11, 11 mais 20 dá 21, 21 com 3 dá 24. Agora vamos estudar outro tipo especial de quadrilátero, que é o paralelogramo. O paralelogramo é o quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Vamos desenhar um aqui. Aqui um lado dele, está aqui outro lado dele, aqui outro lado dele, e por fim, esse aqui. No paralelogramo, como eu já disse, esse lado é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. A primeira coisa que a gente pode fazer é calcular a área dele. Mas primeiro, esse lado aqui a gente vai chamar de base, e a distância entre as duas retas paralelas a gente vai chamar de altura. E
Para calcular a área, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos pegar esse triângulo aqui, cortar ele, e vamos pegar e colocar ele aqui, desse outro lado. Então, o que a gente fez foi o seguinte, pegou essa área que estava aqui e jogou ela aqui. Mas para que a gente fez isso? Porque a área do paralelogramo era essa parte aqui, que não está pintada, mais a parte azul. E se a gente jogar essa parte azul para cá, a área do paralelogramo não muda, né? Fica essa coisa aqui, mais a parte azul. E se a gente olhar agora para essa figura que ficou, é justamente um retângulo. E o retângulo a gente já viu como calcular a área, né? A área, ela vale a base do retângulo, que é a mesma base do paralelogramo, vezes a altura. E essa é a forma da área do paralelogramo, que é igualzinha à forma da área do retângulo. Agora, vamos ver aí algumas propriedades do paralelogramo. A primeira propriedade é a seguinte, que os lados opostos do paralelogramo, eles são iguais. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado, e esse x aqui é igual a esse x aqui. Vamos aqui, desse lado direito, colocar a prova das nossas propriedades que a gente fez aqui. Para provar a primeira, a gente pega esse paralelogramo e divide ele ao meio. O que vai acontecer? Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui também tem que ser alfa, porque essa reta é paralela a essa. Olhando agora para as paralelas em azul, se eu disser então que esse ângulo aqui vale beta, esse ângulo aqui também tem que valer beta. Notem que esse triângulo aqui de baixo agora, ele tem ângulo alfa, esse lado aqui é azul e ângulo beta. E esse triângulo aqui de cima, ele tem ângulo alfa, lado azul e um ângulo beta também. Ou seja, esses triângulos eles têm um ângulo, um lado e um ângulo igual, portanto eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Então, o lado que está oposto aqui ao beta nesse triângulo aqui de cima é esse aqui, vou marcar com x, tem que ser igual ao que está oposto a beta aqui no de baixo, que é esse aqui. Mesma coisa para o que está oposto ao alfa. Para o que está oposto ao alfa nesse triângulo, a gente tem esse lado aqui. Para o que está oposto ao alfa nesse triângulo, a gente tem esse lado aqui. Portanto, os lados opostos são iguais. A segunda propriedade vai falar sobre as diagonais, certo? Que são essas retas que ligam os vértices opostos. Que é a primeira diagonal, aqui a segunda diagonal. Essas retas aqui, elas vão se cortar sempre ao meio no paralelogramo. Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, e esse pedaço aqui é igual a esse pedaço. Mas por que acontece isso? Vou traçar aqui uma diagonal, vou traçar a outra diagonal, e se a gente usar a propriedade 1, a gente já viu que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Ó. Agora, vamos usar essas duas retas paralelas. Se esse ângulo aqui é alfa, aqui também tem que ser alfa. E se eu chamar esse ângulo aqui de beta, como essa reta é paralela a essa, se aqui é beta, aqui também tem que ser beta. Olhando agora para esse triângulo aqui e esse triângulo aqui de baixo, os dois têm um ângulo alfa, esse lado aqui que eu marquei com um x, e um ângulo beta. Esse aqui de cima também tem um ângulo alfa, também tem um lado x e também está marcado aqui com o beta. Ou seja, esses dois triângulos têm um ângulo, um lado e um ângulo em comum, então eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Ou seja, o lado que está oposto a alfa é esse aqui, eu vou marcar com um tracinho, é igual ao que está oposto a alfa no triângulo grande de cima, que é esse lado aqui. Mesma coisa para o beta, quem está oposto a beta nesse aqui é esse pedaço aqui, e quem está oposto a beta nesse aqui é esse pedaço aqui. Ou seja, as diagonais aqui estão se cortando ao meio. Esse pedaço igual a esse e esse pedaço igual ao outro. E a última propriedade é que os ângulos opostos eles são iguais. Ou seja, se eu chamar esse aqui de alfa, esse aqui também vale alfa. Por que isso acontece? Se eu chamar aqui de alfa,
essas duas retas aqui são paralelas, então se aqui embaixo é alfa, aqui em cima também tem que ser alfa. E agora, como essa reta aqui é paralela a essa, e eu tenho essa transversal, se esse pedaço é alfa, esse pedaço aqui também tem que ser alfa. E a gente prova a última propriedade. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.